Sobre fundo preto e letras brancas, Ministério da Cultura apresenta. Produção One for One Produções. A tela escurece. Um sobrevoo na mata fechada em letras brancas Orleans SC, dias atuais. Em letras brancas com Natália Maldani como Aurora, Leonardo Ramos como Giovanni, Gringo Star como Antônio, direção Luan Wozniak. O sobrevoo continua sobre as águas amareladas do rio. Direção geral Antônio Barbosa, roteiro Luan Wozniak. As tábuas do moinho parado ganham fundos de água. Pós-produção Moro Chapós. Montagem Evandro Barbosa. Sobre a varanda de tábuas envelhecidas, produção executiva Ana Beatriz Azevedo, trilha sonora Murilo Valente e Carlos Trilha. Na parede de tábuas acinzentadas, o quadro de Maria com o menino Jesus no colo. Vistas do alto, 4 construções das mesmas tábuas envelhecidas. Chega Senhor Antônio por um caminho de lajotas. Voz gravada. Há 150 anos, minha família deixava para trás a Itália em crise e cruzava o Atlântico em busca de um futuro. Sobre a imagem, sesquicentenário da imigração italiana em Santa Catarina e uma fita retorcida vermelha, verde e branca. A promessa era de terra e prosperidade, mas o que encontraram foi bem diferente. Senhor Antônio na casa de Aurora. Hoje fico imaginando como teria sido essa jornada. Ao longe, montanhas. Mata Atlântica intocada, selva fechada, animais selvagens, Onça pintada. rios sem pontes, Do alto, o rio. nenhuma estrada, nenhuma casa. Apenas o silêncio profundo da floresta e os povos originários, Indígena rema em uma canoa. chamados por eles de bugres, os verdadeiros habitantes desta terra. Senhor Antônio passa pela cozinha. Longe da pátria, sem chance de retorno, começava a dura missão. Derrubar a mata, erguer o abrigo, abrir espaço para a sobrevivência. Olha para fora da janela. Era o início de uma luta pela vida e pela memória. Em letras brancas, Aurora e o mar sem volta. Senhor Antônio no quarto da bisavó. Abre o baú, manuseia o diário de Aurora. Usa camiseta e calça jeans azuis. Cabelos em coque no alto da cabeça. Barba longa, grisalho. Vai para a cozinha. Puxa a cadeira. Senta-se. Tudo ali é de madeira. Ele para o olhar sobre o diário marrom, ainda fechado. Desenrola a fita que eu amarrava. Aurora, minha bisavó, Com um leve sorriso, olha para longe. nossa eterna nona. Larga o diário, coloca a mão sobre ele e o olhar é distante. Sua bênção, eu peço licença. Que a leitura seja tão boa como foi para tia Lucia. Olha para o diário. Que em suas palavras eu encontre a história que me trouxe aqui. Ele tira o óculos de grau pendurado na camiseta, retangular, aro fino, na capa do livro, em letra corrida, Aurora. Dentro, 2 fotos em preto e branco de um mesmo casal. Um homem de chapéu e bigode, terno e gravata escuro sobre camisa branca. Ela, cabelos escuros presos, vestido mangas longas escuro e uma fina gargantilha. Ele coloca as fotos de lado, páginas amareladas, preenchidas em letras corridas, escritas à mão. 12 de janeiro Data na tela. de 1869. A Itália muda depressa. Na penumbra, uma mulher segura a lamparina acesa. Aqui no nosso Vêneto, tudo parece parado. Como se o tempo Escreve a caneta. estivesse preso na lama do campo. Somos filhos da terra. O milho é o que nos sobra. Dele tiramos tudo. Polenta de manhã, polenta à noite. Polenta quando o estômago reclama. Ela olha para o alto. Carne? Eu já nem sei o gosto. O pão, quando aparece, vira lascas finas, que repartimos como se fossem ouro. Troca de folha.
Olha para o clarão e continua. Os impostos caem sobre nós como pedras. Balança a cabeça. Trabalhamos até o corpo doer, mas nunca é o bastante. A vela ilumina o parapeito de pedra na janela. E se a colheita falha? Resta o medo da fome. Medo da doença. Da doença que se esconde no milho. Se ajeita sem tirar o olhar da carta. Escuto histórias de quem partiu. Um para cidades mais ricas da Itália, outro para terras frias da Europa. Agora falam do mar imenso. América. Um outro lado, onde tudo começa. Ela dobra o papel e, numa passagem de tempo, Rosemary Gatz, historiadora e pesquisadora. No século XIX, nós vamos ter alguns fatores que motivam a imigração. A Itália ela estava passando pelo processo de unificação. A pintura de uma batalha. Isso vai batalha. acontecer em 1861 e o clima não estava fácil. Surge então a Itália com muitas dificuldades depois de muitas lutas Fotos e da também época. tempos difíceis na agricultura. A Itália, por ser um André José país Fraga, de do Círculo unificação Trentino. tardia, teve um processo de industrialização também tardio, que é exemplo do que ocorreu em outros países da Europa. Pinturas de Não famílias foi da de forma época. orgânica, organizada, o que terminou numa concentração populacional e de miséria nas cidades, que se refletiu também numa miséria na área rural. E com a chegada da Revolução Industrial nesse espaço, houve a sobra de mão de obra. E essa mão de obra, então, ela ficou dispersa e tiveram que ir em busca de novos trabalhos, seja dentro do próprio país ou fora do país. Renzo Grosselli, pesquisador. As mensagens foram doenças nas pessoas, doenças nas plantas cultivadas e doenças culturais. Muito pessoal começou a querer ir embora. Em uma passagem de tempo, a família está sentada à mesa. As mulheres com lenços sobre os cabelos, sob a luz de 3 lamparinas. Apenas uma tigela, pratos e colheres fazem o sinal da cruz. Aurora distribui os pratos. Veio o Dom Carlo. Ele disse que há um homem, um agente, que está levando famílias para a América. Tem olhos marejados. Pierina e Luigi pretendem partir. Todos se entreolham. Mas é preciso mesmo? Olha em volta. O que nos resta aqui? Aurora abaixa os olhos. A mãe continua servindo, um por um, da única tigela na mesa. Na primavera, eu posso entrar para fiação. Ela já tem forças para ajudar também. Pietro. Sempre dessa história. Emprego. Para de ilusão. Os senhores só aumentam nossos impostos. Pietro olha fixo para todos. Porca miséria! O trigo está caro e ninguém aguenta mais comer polenta. Todos se contraem. Rosa não. Fala-se Marsella ou Brasil. Mas a viagem é incerta. Todos voltam-se para os pratos. E que certeza temos aqui? Talvez lá ainda haja. Pietro a encara. Usam roupas largas, de cores lisas, em tons de cinza, preto e bege. O prato com a sopa rala de polenta. A imagem se afasta. A tela escurece. Sentado na mesa da casa antiga, Sr. Antônio fala enquanto escreve. A Itália se afundando em crise. Está com um olhar distante. Fome, miséria, famílias partidas. E o Brasil viu nessas dores oportunidades. Diziam que haviam vazios demográficos. Olha para o lado e de soslaio para longe. Terras devolutas. Sei. Rosemary, mulher branca, cabelos grisalhos. Santa Catarina, até 100 anos atrás, praticamente, era muito concentrado no litoral.
Nós vamos ter, ali no século XVIII, 3 cidades, basicamente, que é Laguna, Florianópolis, São Francisco do Sul, todo no litoral, era o que nós tínhamos, e Lages, por causa do caminho das tropas que precisavam então transportar o gado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então nós temos ali um triângulo que concentrava toda a ocupação catarinense. E sim, um grande vazio demográfico, não há espaço vazio. Se você não ocupa esse vazio, alguém vai vir e vai ocupar esse espaço. Então, nós sabíamos que Santa Catarina, o território catarinense, já era habitado por grupos indígenas. Todavia, não eram esses sujeitos, esses grupos étnicos, que de fato era interessante para o Estado. Da época. Então, baseado numa concepção de civilização, eles começam a pensar num perfil de brasileiros ou de população que eles querem. E esse perfil, ele era europeu. Na procura de terra, quem tinha terra? Toda a América. Quem oferecia terra a preço baixo e com nível de pagamentos possíveis para eles que não tinham nada. Só dignidade, grande capacidade de trabalho, unidade familiar e uma grande religiosidade. Era o Brasil. Sobre o fundo preto e letras brancas, em 1874, o governo imperial brasileiro firmou um contrato com Joaquim Caetano Pinto Júnior. Meta, trazer 100 mil imigrantes ao Brasil em apenas 10 anos. Por conta disso, em 1874, foi assinado um acordo, um contrato entre o governo imperial e o agenciador Caetano Pinto, que entrou para a história como contrato Caetano Pinto, que previa então a vinda de 100 mil imigrantes da Europa para ocupar regiões do Brasil, e essa imigração foi especialmente destinada para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente. Então, o governo imperial buscava atrair esses imigrantes, né? Buscou esses serviços, né, de agenciadores que faziam a propaganda da imigração, então, nas vilas italianas, atraindo então essas famílias que estavam numa situação de grande miséria para que viessem trabalhar e produzir aqui no Brasil. Uma simulação em imagens em preto e branco. Cada família, cada pessoa era número em uma conta. O próprio comendador ganhava por cabeça. Eram agentes como este, homens de fala fácil, de roupa fina em vilas pobres, que espalhavam a ideia do Brasil como terra prometida. Esses agentes, então, eles teriam ganhos econômicos e eles teriam uma certa garantia do governo. Então, eles poderiam cobrar o transporte, poderiam cobrar a viagem, poderiam cobrar bagagem, poderiam cobrar alimentação, poderiam cobrar também todos os gastos que eles tivessem. Em troca, o governo daria a garantia do lote, onde que eles poderiam cobrar até de 6% a 12% do investimento que eles fizessem em cima dos colonos. Então, com isso, os colonos já saíram com dívida da Itália. O próprio governo brasileiro estabeleceu de onde queriam que esses imigrantes viessem. Então, entre as regiões, nós tínhamos o norte da Itália, e apenas o norte da Itália, nada mais, e também a Áustria. Então, nós vamos ter na região da Áustria, nos Alpes, o Tirol italiano, que vai ser um grande fornecedor de pessoas aqui para o estado de Santa Catarina. Os alemães já não estavam mais vindo, o governo alemão já tinha fechado a possibilidade da imigração, ele desestimulava, ou seja, era um tempo em que os estados do sul não estavam mais recebendo imigrantes alemães. Santa Catarina precisava de gente e indicou de onde deveriam ser essas pessoas. E o Brasil deu, na média, de 20 e 25 hectares de terra cada família, menos do que tinha dado antes aos alemães. Mas para nós, aqui, o Trentino, o Vêneto, o Friuli, a Lombardia da montanha, o Piemonte da montanha, era um sonho, porque aqui a propriedade média de terra era de 1,4 hectare.
Simulação em imagens coloridas. Imigrantes passam o panfleto de mão em mão. O mais jovem, Giovanni, balança a cabeça negativamente. Vocês são demais. Junta as mãos. Virgem Santíssima. 30 dias no mar. E depois, se for mentira, quem nos salvará de tão longe? Sempre fame. Sempre lavoro. Prefiro arriscar a vida no mar do que cavar umas covas aqui. Trabalhar até morrer, como já fazemos aqui, não? Aqui a morte cobra sempre primeiro. Todos juntos analisam os panfletos. Flash da passagem de tempo. Faltava comida, é o que dizem os historiadores, é o que dizem os testemunhos, né, que ficaram registrados na história dos filhos e netos de imigrantes. Todos eles diziam a mesma coisa, eles imigraram em busca de comida. Não era simplesmente em busca de uma vida melhor condições, era mais grave, era mais forte que isso. Eles estavam morrendo de fome. Tem escritores, historiadores da época que dizem: aqui come-se polenta ao meio-dia, polenta à noite e a polenta que sobra na manhã como café da manhã. O café claramente não existia, existia talvez leite e chucrute. Aurora volta para a mesa. Senta-se em frente ao diário. Desenrola o laço que o amarra. Começa a passar as folhas. E volta a escrever. Hoje o pai tentou resistir. Falou de golpes, de dívidas sem fim. Mas a mãe se calou. E no silêncio dela eu entendi que o coração já estava decidido. Melhor enfrentar o mar do que morrer devagar. Apesar de tudo, eu sentirei saudades daqui. Partimos não por ambição, mas porque não aguentamos mais ficar de mãos vazias e olhos cheios de esperança. E, sobretudo, de medo. – 17 de março de 1875. Ela para, suspira. Guarda a caneta. Enrola o laço ao redor. E vai até um baú perto da parede de pedras. Mais uma vez olha para ele e o guarda. Levanta-se. Usa a mesma camisa larga bege e uma saia longa marrom acinzentada. Rosemary. A saída ela foi, em alguns momentos, mais a imposição da miséria, da falta do básico que o ser humano precisa, que é a questão da alimentação, de vestir-se, associada também, em alguns casos, por uma expectativa de uma vida melhor. Afinal de contas, para quem não tem nada, ter uma possibilidade de ter a sua própria terra, de poder plantar, de poder criar os animais, de poder se alimentar, isso vale ouro. Giovanni chega para trabalhar. Segura uma lamparina. Homem branco, barba rala, boina marrom, avental de couro de ferreiro por cima da camisa bege. Limpa a forja. Pega um martelo e uma pinça de ferro.
e uma lâmina no fogo, quase apagada. E começa a moldar. Mattina alla sera. Rosto sujo de carvão. Assim será. Eu não conheço a América. Eu não conheço o mar. Olha para as mãos calejadas. Mas eu conheço minhas mãos. Limpa o suor do rosto. E continua. Trabalha apenas com a luz das pequenas chamas. A imagem some devagar. E volta. Passa pelo lado de uma casa velha. Paredes descascadas revelam por baixo as pedras rústicas. Janelas de madeira envelhecida com apenas alguns vidros. Roupas no varal. No vilarejo, muita lama, onde uma roda de carroça está espelhada na água parada. Casas de pedras com madeiras largadas pelo caminho, carroças quase abandonadas. E assim, nós e tantas famílias decidimos partir. A família de Aurora, de costas, observa. A última imagem que guardo do meu querido Vêneto é de um lugar fantasma. Eles saem cabisbaixos. Deixam a vila para trás. Seguimos de trem até Gênova, onde embarcamos para uma travessia de 40 dias. A grande imigração teve início em 1875. 30 milhões de italianos deixaram a terra natal. Roguei aos céus, pedi coragem, e com coragem agradeci a Deus para onde Ele nos mandasse. Cerca de 1,5 milhões. A maioria dos imigrantes nunca havia deixado as suas vilas. Então imagina, passa a vida inteira numa pequena vila de montanha no interior da Itália, de repente sai dali para atravessar o oceano. Era um impacto muito grande. E alguns deixaram registrados fotos o que esse impacto representou na vida deles. Quando viram o mar, muitos se assustaram, nunca haviam visto, de repente iriam cruzar aquele mar para nunca mais voltar. Então, tudo isso causava um grande impacto. O navio cruza tempestades. Mais ou menos podia ser uma tragédia. Morriam 8, 7, 6%, 400 pessoas, 25 podiam morrer. Eram meninos e velhos, normalmente, botavam num saco de canapa, não sei a palavra portuguesa, e jogavam no mar. Para eles era um drama, uma tragédia. A tela escurece. Hospedaria de imigrantes do Brás, em São Paulo, porta de entrada de milhares de imigrantes italianos. Em imagens coloridas do alto, vemos o Museu da Imigração. Um prédio branco com telhas vermelhas, 2 andares e uma varanda em arco cercada por um jardim. Dentro, beliches forrados com roupa de cama branca, por cima em letras brancas. Inaugurada em 1887, hoje abriga o Museu da Imigração. No antigo refeitório ficavam mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo. Hoje as mesas estão decoradas com fotos da época e objetos nas estantes. Passagem de tempo. Um capataz, homem branco, barba preta, aguarda atrás de uma mesa a fila de imigrantes que se aproxima. Família Bianchi, Pietro, Rosa, Aurora. Pietro levanta a mão. O capataz aponta um papel. Assine aqui. Eu não sei escrever. Então desenhe uma cruz. Sinal da fé e da dívida. Que Dio me dê força. A cruz é de Cristo. E aqui serve a quem? Aqui serve ao império e ao contrato. Quem não escreve, assina com a alma. O capataz ameaça puxar a faca na cintura. O contrato Caetano Pinto parecia liberdade, terra, ferramentas e transporte. Na prática, era dívida desde a chegada. Passagem, hospedaria, sementes. Metade da colheita comprometida e juros que mordiam a safra. Aqueles que vieram para Santa Catarina chegavam quase todos pelo Porto do Rio de Janeiro, ficavam um período de quarentena fotos em preto e branco da antes chegada. de seguir para Santa Catarina.
Depois disso, embarcações menores vinham até o porto de Itajaí, fotos deles ou nos de navios. Florianópolis, aonde enfim se direcionavam para as colônias, né, para o interior, onde iriam receber as suas terras. As principais dificuldades no início era realmente construir as suas casas, porque inicialmente a empresa construía alguns barracões para receber as famílias, para dar um suporte até eles conseguirem derrubar a mata, construir as casas, se estabelecer no seu lote e conseguir fazer as suas primeiras plantações. Então a empresa dava esse suporte inicialmente, claro que não era tudo cobrado também, mas era necessário ter esse tempo para que as famílias pudessem se estabelecer nos seus lotes. Tendo os lotes demarcados, essas famílias elas eram introduzidas nesse lote e eles iniciavam todo um processo de abertura de um espaço para a construção de seus primeiros ranchos e habitação. Então chegaram lá, não tinha terra pronta, um calor danado, os mosquitos de várias tipologias. Por que o calor? Quando é que o camponês vai embora? Vai embora no inverno, quando aqui dava um frio danado. Digamos, nas montanhas, aqui 20 negativos era normal durante temporadas no inverno. O primeiro grupo italiano chega à colônia Itajaí Brusque em 4 de junho de 1875. A maioria vem de Vêneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Sobrevoo na mata densa. Sem lotes demarcados, as famílias ficavam semanas em barracões. Uma cadeia de montanhas. Chegou até nós poucas informações sobre como era o clima nessas hospedarias, mas o pouco que chegou, primeira coisa, o grande estranhamento com a população, então um estranhamento cultural muito grande, uma dificuldade com a língua muito grande, uma dificuldade com o alimento, com a comida. Alguns relatos da época, por exemplo, de mulheres brigando porque queriam ter acesso à farinha de milho para fazer polenta, não queriam os alimentos que estavam sendo oferecidos ali na ocasião. Era esse estranhamento, né? O clima era esse, assim, o choque com a nova terra para uma população que nunca havia antes deixado as suas pequenas vilas. O sobrevoo seria um meio raso com pequenas pedras quase aparentes. Não fecho nada de vila. A família de Aurora caminha na beira Só do mato e bicho. Mas é claro que a promessa era demais. Nem carroça passa por aqui. A menina escorrega nas pedras. Porca miséria! Vai acabar caindo no rio! Rosa a segura e continuam andando. Anoitece. No vermelho do céu, o sol desce devagar no horizonte, lentamente atrás da mata fechada. Em meio à mata, o rio Tubarão brilha prateado, margeado pela mata escura e densas nuvens no céu. No silêncio, os imigrantes atravessam o rio pela balsa de madeira, que balança suavemente. Com uma mão seguram-se e com a outra levam lamparinas. Segurem firme! O que disse? No finite mai. Falta pouco. Não me derrube essas mudas. Varda mia, já atravessamos mares. Não será este rio que vai nos engolir. Rostos apreensivos, iluminados apenas pelas chamas. Alguns fecham os olhos e rezam baixinho. Pietro olha a imensa escuridão. Rosa com o terço na mão ou encosta na testa. Entre as coisas que eles traziam, duas. Uma era a muda de videira. E ela era conservada, viva, enfiada dentro de uma batata. A segunda coisa que eles trouxeram foi o bicho da seda. Ele era trazido em sacos, normalmente, e esses sacos, as mulheres que traziam junto ao corpo. Era bem comum colocar debaixo das axilas para garantir a temperatura dos 37 graus, porque o bicho tinha que chegar vivo, que não adiantava só o casulo.
Então eles achavam importante, porque já conheciam toda essa tecnologia de criação, de produção, como se cuida, e todo cuidado também com a vinha, todo cuidado com a produção. Então, com isso, foi importante para eles trazer o bicho da seda e trazer a vinha. Mas o que vingou, o que continuou foi a videira. Senhor Antônio leu diário. Com o básico em mãos, recomeçamos a vida. Para quem tinha fome, a videira representava a continuidade. O vinho era quase remédio. E a seda era promessa de renda. Cada pequeno gesto da partida à chegada era sobrevivência. Ele fecha o diário e olha para longe. Ao chegarem aqui, os italianos, de forma geral, procuraram ficar o mais próximo possível. Se eles pudessem reproduzir o núcleo deles lá, eles iam reproduzir ele aqui, ficar próximos uns do outro. E a questão da igreja sempre foi muito importante. Então, mal eles tinham chegado, eles faziam um oratório. Ao lado de Rosemary, manequins com roupas da época. Um espaço de fé. Muitas vezes eles traziam o seu santo, a sua santa junto, um quadro de devoção e o missário. Se o luterano trazia a Bíblia e o inário, o católico italiano trazia o missário, que é o rito da missa. A roda de moinho gira escorrendo a água perto dos ranchos de madeira antigos, cercas e muros de contenção de pedras e a simulação de imigrantes trabalhando. A dignidade de um homem não se mede apenas pela honra ou pelo caráter, mas pela força do seu trabalho. Serram madeira. Era isso que esperavam dos imigrantes quando chamaram para essas terras. Gente de bem, que não desse trabalho à colônia, que fosse apoio e não peso. E mais, era preciso aprender a poupar, porque só assim se podia sonhar em prosperar. Giovanni Messina, né? Teu pai ficou devendo hora. Então me dá duas. Eu pago a minha e a dele. Cuidado, Messina, para não ficar devendo até o sol. O capataz se afasta. Anselmo, pai de Giovanni, chega. Tá louco, filho? Eles vão te morrer. Se tem uma certeza que a gente tem aqui, é que tudo que a gente faz dá futuro. E dignidade, pai, ninguém vai tirar de mim. Anselmo bate no ombro do filho e voltam ao trabalho. A luz entra pelas frestas da madeira da parede. A serra corta a tora de madeira, empilham tábuas. As colônias, então, elas possuíam um registro de todo o processo. Então, o capataz, que é o responsável pela acompanhar essa evolução, porque eles tinham que produzir, eles tinham que vender, eles tinham que ter dinheiro para pagar o seu lote. Então, eles tinham 5 anos para pagar as suas terras, e com isso o capataz acompanhava e realizando o registro em sua caderneta dessa evolução. Essas terras, então, elas são divididas em lotes num padrão, poderia até ser 30 hectares, né? Então, o tamanho maior poderia ser até 30 hectares, e eles tinham um prazo para pagar, e eles tinham, como um dos requisitos era a produtividade dessa terra. Essa terra ela não poderia ficar sem estar produzindo alguma coisa. Então, era um dos requisitos básicos. E tinha que, sim, ele tinha que pagar, apesar do Estado fazer a demarcação, essa demarcação também era pago pelo colono. Então, eram despesas. E eram despesas que deveriam ser sanadas. Então, nós temos livros aqui, inclusive, mostrando dívidas de colonos. Então, nós temos inúmeros livros mostrando, dando visibilidade às dívidas, não só do grupo étnico italiano, mas de todos aqueles que requisitaram terras e que, de fato, não conseguiram saldá-las. Os imigrantes compravam os seus terrenos, então eles assinavam, né, um título de posse provisória. E eles tinham prazo de 5 anos
para pagar os seus lotes. Enquanto isso, eles iam trabalhando, tinham outras despesas, né, com alimentação, e aí a empresa dava esse prazo para pagar os seus lotes. Após o pagamento, eles recebiam o título definitivo de propriedade de terras. Na tela, títulos Aqueles originais. que, porventura, não conseguiam, né, pagar os seus lotes, ou eles ficavam como um sistema de arrendamento, ou eles abandonavam seus lotes e buscavam outras colônias aqui da região. Na casa antiga, Sr. Antônio passa um café. As tábuas da casa sem pintura, o fogão a lenha, a chaleira e o bule. E o suporte de madeira que segura o saco de pano. Enquanto prepara o café, as palavras do Sr. Antônio sobrepõem as imagens. No começo, quase tudo que tínhamos era o milho. A polenta se tornou o nosso pão de cada dia. Não havia fartura, nem escolha. Só polenta. Mas também veio o medo. Na Itália, novamente ele volta a ler o diário de Aurora. Já tínhamos visto o que acontecia quando se vivia apenas dela. A doença da pele, a fraqueza, a pelagra. E aqui, tão longe, esse assombra nos acompanhava. A terra exigia força. Era preciso derrubar, queimar, plantar. O corpo pedia mais do que o milho podia dar. Ele fecha o diário e calmamente toma seu café. O tempo volta e Rosa mexe com uma grande colher de madeira a polenta na panela de ferro. Ao lado, os filhos e a nona. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São Rocco, protege questa bambina. Dai forza para o seu corpo, pace para a sua mente. Così sia. Rosa entrega o prato para a nona. Essas crianças só comem polenta. O corpo enfraquece, até a sua mente se perde. Mamma, a colheita está próxima. Existe uma doença que chama pelagra, que ela é decorrente exatamente da falta de nutrientes. Mas isso não foi exclusivo daqui. Eles já tinham esse hábito alimentar lá. Não é coisa do Brasil. Aconteceu também aqui. Mas lá, na pobreza que eles estavam, a alimentação deles já era muito calcada no fubá. Rosimari está sentado e usa um blazer preto por cima de blusa preta. Isso são gerações após gerações que vão enfrentar essa falta de nutrientes que, entre outras coisas, causa problemas mentais. A falta de nutrientes. Então, a polenta, ela foi um alimento utilizado na colônia direto pela facilidade de conservação da matéria, que é o milho. Então, o milho é um produto que você poderia conservar o ano todo, é só moer, é só beneficiar esse grão e fazer a polenta. Mas a polenta causou dentro da própria colônia, principalmente no primeiro ano, ela causou mortes, causou doença, causou uma paralisação assim, da mão de obra do trabalho. Então, a polenta de manhã, a polenta ao meio-dia, a polenta à noite, ela provocava uma falta de proteína, a falta de minerais. E tem os relatórios médicos que falam, olha, se essas pessoas não pararem de comer essa farinha cozida na água, eles vão adoecer mais ainda. Então, já viu esse conhecimento que somente esse alimento, sem a introdução de minerais, sem a introdução de proteínas, sem a introdução de outros legumes também para acompanhar, ela provocava essa doença. O 13% dos meninos que nasciam vivos morriam dentro do primeiro ano de idade.
os 50% dos meninos nascidos vivos chegavam no máximo até os 20 anos. A única vantagem do ponto de vista culinário que eles tiveram é que a polenta era feita com ingrediente natural do continente americano, né? A polenta feita no norte da Itália começou a ser feita lá dessa forma quando o milho do continente americano foi levado para lá. Então, aqui eles encontraram a matéria-prima da polenta, ao menos isso eles tinham. Por isso que a polenta até hoje é cantada em músicas, em versos, porque além de ser o prato básico para sustento daquelas famílias, fazia também a ligação com a terra de origem. Era o produto que mais tinha sentido dentro da culinária deles e que eles conseguiam reproduzir aqui no Brasil. Ele traz branca sobre fundo preto, da cozinha ao chão batido, as memórias que atravessam gerações. Graziela Panseri, empreendedora. Tanto a minha avó materna quanto a minha mãe sempre foram muito artistas, as duas, né? Costuravam, pintavam, bordavam, muitos trabalhos manuais. E assim também acontecia com a comida, tudo era produzido por nós. A gente cresceu nesse ambiente, né? Fazendo tudo com as mãos, transformando farinha e ovos em maravilhas. E a gente teve que fazer uma busca na nossa história para conseguir entender de onde veio esse talento, de onde veio essa vontade, esse carinho por cozinhar, esse gosto, né, pela comida. E a gente chegou na avó, na mãe, na bisa. Por isso que a gente criou essa parte da empresa, que é contar a história através das mãos. Na mesa da casa antiga, Sr. Antônio leu o diário. Aprendemos a vencer as agruras da mesa com o suor do trabalho e a luz da fé. Fé profunda, antiga, herdada como sangue. A nona era a mais devota de todos. Dizia que criança que nasce deve aprender o terço antes mesmo de andar. Na cozinha, apenas a mesa e a cadeira, uma estante com um rádio antigo, panelas de ferro e louça branca. E quando a sombra da enfermidade rondava, Sr. Antônio, de olhos marejados. Lá estavam suas mãos calejadas, traçando cruzes no ar, afastando todo o mau agouro com a força silenciosa da reza. Ele olha para o alto, seu rosto enrubesce com as lágrimas contidas. Fecha o diário. Olha para o chão, balança a cabeça de forma afirmativa. Passa a mão na barba e apoia os cotovelos na mesa com um olhar distante. A família de Aurora caminha pela mata. Rosa, pegou água benta? Sim, está aqui como Nona ensinou. Dizem que o padre já chegou. Cruzou o rio ainda hoje de dia. Sim, primeira missa depois do inverno. Hoje até quem está longe vem. Que a Madonna te guarde. Ouviram a Nona? A fé torna a caminhada mais leve. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja. O elemento que dava força aos imigrantes era sem dúvida a fé, era a religião. Era aquilo que eles tinham para se apoiar nas dificuldades. Eles não tinham acesso a nada, não tinham acesso a médicos, não tinham acesso a remédios, não tinham acesso nem a padres, porque nos primeiros anos da imigração os padres ainda não conseguiam atender toda aquela vastidão da colônia, no interior da colônia. Então, o que ficou registrado é que os imigrantes se apegavam muito à fé. Famílias inteiras posam para a foto em A primeira providência, quando eles chegavam na nova terra, era separar um terreno para a construção das capelas e dos capitéis. No início, bastante rústicas, depois construções maiores, mais bonitas, mas sempre no centro da comunidade a capela. Se o luterano trazia a Bíblia e o inário, o católico italiano trazia o missário, que é o rito da missa. Isso sempre foi muito importante, a questão da fé, a devoção, isso salvou muita gente, porque era o elemento aglutinador da comunidade. Famílias a igreja, e padres juntos as nas missas, as novenas, isso tudo acontecia. E não tinha padre também. Uma das reclamações deles é que eles não eram servidos de padre. Era bem difícil, tinha poucos e às vezes não falava a língua deles. Fotos de capelas Nós lotadas. Precisamos lembrar que eles se inseriram
em colônias onde predominavam os alemães e nem sempre a comunicação então foi tão simples. Essa era uma das reclamações. Haviam poucos padres, porque os que vieram, eles eram essencialmente agricultores, não havia praticamente entre eles intelectuais, comerciantes, industriais ou padres. Isso quase não veio junto com esse grande movimento da imigração de língua italiana. Ou seja, quem os serviam eram os padres, que muitas vezes eram alemães, e essa foi uma das grandes reclamações entre eles. Mas eles, em si, eles se organizavam. Aí tinha o sacristão, tinha um líder na comunidade que fazia esse papel. Aí o padre às vezes ia para casar, para batizar, e era um monte de gente junto no mesmo momento. Crianças fazendo a fé crisma. Salvou muita coisa. Ela foi sempre, a vida da igreja foi o diferencial. Uma torre simples de madeira em meio à escuridão da falta de iluminação e o sino de ferro. O padre, homem branco, óculos de grau, símbolos católicos na batina branca, dando a bênção com o sinal da cruz sobre as cabeças das crianças. Na parede de tábua, sem pintura, a placa, capela. O padre entra e os fiéis o seguem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Giuseppe e Teresa ouvem o padre. As crianças também ouvem com atenção. E que o pão nunca falte, Madonna Santa. Era mais que uma missa. Era o renascimento de um povo em outra terra. O som do latim, o cheiro da vela, o silêncio dos sinos substituído pela fé. Ali, entre terra e madeira, nascia a primeira comunidade, unida pelo mesmo pão e pela mesma esperança. A imagem se aproxima do símbolo eucarístico na batina do padre. E é interessante perceber que as associações comunitárias, quase todas elas giravam em torno da capela. Então era a capela, era a escola paroquial, não era escola pública no início, então era uma escola ligada à Igreja Católica. As associações eram de caráter católico também, né? Então, por exemplo, as Filhas de Maria, que foram muito importantes aí, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra, Apiúna, as Filhas de Maria para as moças, a União de São José para os moços e a Ordem Terceira Franciscana para os casados e os celibatários, né? E aí em torno da capela tinha também, além da escola, tinha um cemitério, não é? E geralmente tinha uma casa comercial. Famílias em carroças, então, todos os homens de chapéu e poucas mulheres. Essa vida girava, ela era muito marcada pela religião, né? Quer dizer, as capelas estruturaram a vida social desses imigrantes trentinos e italianos. Em frente à capela, de tijolos à vista, muitos populares de terno e gravata. Aurora, com um manto cobrindo a cabeça, ao lado de Rosa, ouvem atentas o padre. A nona se levanta e vai até ele, e recebe a comunhão. Corpus Christi. Ajoelhada, ela toma a hóstia. Está de véu preto sobre os cabelos. Levanta-se e volta para o banco. Rosa também está de véu preto. Aurora levanta-se e vai até o padre também receber a comunhão. Foi ali, entre as paredes humildes da capela, que meu coração entendeu o que era o amor. Na fé, nasceu a história que mudaria para sempre a minha vida. As chamas das lamparinas trazem um tom dourado aos rostos. De perto, a Aurora ganha um ar celestial com a cabeça coberta pelo manto. O padre faz o sinal da cruz em direção aos fiéis. Vira-se de costas e ajoelha-se no altar simples. As imagens de santos somente em quadros na parede. Uma pequena mesa de eucaristia com toalha de renda. Aos poucos, os fiéis começam a sair. Também em fila, a família de Aurora.
Seguem levando as lamparinas. É de manhã. Aurora e Giovanni colhem uvas nos poucos vinhais crescidos em uma cerca. Colhem cachos maduros. Giovanni a olha de soslaio. Estranho. Como um olhar pode dizer tanto? Nenhuma palavra. Tudo parou. Eu baixei os olhos tentando disfarçar, mas aqui dentro, o coração fez um alvoroço. Giovanni olha novamente e se aproxima de Aurora. Tira a folha para a luz entrar. Assim o cacho vem mais bonito. Quando eu voltei para casa, o caminho parecia outro. Até o vento era diferente. O coração, esse teimoso, parecia querer sair do peito. Engraçado. Quem diria que o amor começa assim? Num silêncio. Tão pequeno e ao mesmo tempo tão imenso. Ela olha para ele com ternura. Em outro momento, Giuseppe e Giovanni chegam na casa de Pietro. Andiamo, filho, andiamo. Primeiro falo eu. Crianças brincam na varanda e Rosa sai de dentro da casa. Buonasera, dona Rosa. O seu Pietro está, se a senhora permite? Sim, Pietro. Pietro, venha cá. Todos já sentados Seu na Pietro, sala. Dona Rosa, e eu venho pedir bênção e a permissão. Não venho aqui por passatempo. Eu quero noivar e casar com a Aurora. Eu prometo trabalhar, fazer casa, viver de fé e de trabalho. Eu prometo respeito a vocês e palavra firme. A nona se aproxima. Prometer é fácil, mas palavra não põe pão na mesa. O amor se prova com calo e não com fala. Promessa é coisa séria. Mostra as tuas mãos. Giovanni mostra as mãos calejadas. Pietro concorda. Vejo que trabalha. Mas fé não se mede assim. Fé é no domingo, é no trato, é no poupar para ter alguma coisa. Fé não se fala, se vive, Sr. Pietro. E se o senhor permitir, eu quero viver a minha ao lado de Aurora. Se ela assim o quiser, eu abençoo. Mas veja lá, namoro só com permissão, aos domingos e depois da missa. E se tu faltares com a palavra, tu te vê comigo. Aceito todas. Então, com a permissão de Deus. Apertam-se as mãos. Giovanni sorri. Todos olham para a nona. Que São José abençoe o trabalho e Madonna o coração. Um moço que queria namorar uma moça, ele andava perto dela. Eles não davam as mãos, eles não tinham toque. Quando ele chegava aí na casa da moça, que já era próximo do casamento, eles ficavam ou na sala, então o moço sentava num lado do banco e a moça do outro. Por vezes, o pai e a mãe sentavam no meio. Então, o pai e a mãe estavam sempre presentes. Fotos de um casamento. Eles não na tinham a época. liberdade de ficar sozinhos. Então, era um sistema bem diferente. Por vezes, os casamentos eram até arranjados entre as famílias, né? Fotos das então, famílias não se em tinha festas de essa casamento. liberdade, às vezes, de escolha. Antônio continua lendo o diário. Nossa história começou com muita luta. E no meio da luta, encontramos o amor. Esse amor não foi flor colhida, foi raiz cavada.
Ele balança a cabeça positivamente. Olha para frente. Tira os óculos. Dessa raiz vieram meus avós, meus pais e eu. O que eles plantaram, a gente colhe até hoje. Mareja os olhos, ele coloca os óculos e volta a ler. Na propriedade, Rosa na lida e Aurora puxa com esforço de dentro de um bolso um balde pendurado numa corda. Mamma, quase cheio. E Francesca e Luigi? Sempre me somem na hora de trabalhar. Não, deixa que eu puxo. Mas na hora de comer são os primeiros a aparecer. Madonna mia! Francesca, venha cá! A menina e o menino chegam. Aurora enche um balde de água. Leve o balde para dentro e depois vai ajudar seu pai na roça. Andiamo, andiamo! As crianças saem. Um dia, mamã, um dia, eles vão entender. Saber quanto custa cada gota. Os imigrantes, inicialmente, eles trabalhavam, né, com plantações de café, cana-de-açúcar, mandioca. Por mais que lá na Itália não tinha cana-de-açúcar e a mandioca, aqui no Brasil eles tiveram acesso a outros tipos de culturas. Então eles foram se adaptando e com o conhecimento que eles tinham lá, eles adaptaram aqui, transformando engenhos, né, para a produção da farinha de mandioca, por exemplo, ou da cana-de-açúcar. Então o trabalho da lavoura também se transformou com a vinda para o Brasil. No início é todo o processo manual. Então você colhia o grão do feijão, você batia ele do chamado mangual, onde são duas varas amarradas com couro que eles iam batendo no sol para debulhar, para retirar o grão das suas vagens. Então é um trabalho manual, a mesma coisa com a produção de arroz, eles batiam manual, é um processo lento, é um processo que demorava. Com a chegada da tecnologia dos engenhos artesanais, houve uma evolução na produção, onde que um trabalho realizado por 5, 6 pessoas poderia ser realizado por nos engenhos. Teresa tece um tapete em um tear manual. Enquanto os homens dormiam exaustos, elas ainda teciam, costuravam, consertavam o que fosse preciso. Rosa macera cascas. Na lavoura, homens e mulheres capinam, cortam galhos. Ao longe, Rosa se aproxima com um bebê no colo. O coloca em um cesto. Ele está enrolado em uma manta de crochê. O homem na enxada passa a manga de camisa na testa. Não havia tempo nem para o resguardo. Mal nascia a criança, já ia junto para a roça. Rosa ajeita o cesto perto dela. Aurora e Mona limpam o terreno ajoelhadas. Aurora limpa o rosto suave, todos de lenços na cabeça e os homens com grandes chapéus de palha e o trabalho pesado de carpir. A Nona chega com xícaras e serve água para Giovanni. Rosa anda com o bebê amarrado ao corpo por uma manta de crochê. O papel da mulher foi sempre mais pesado, mas foi também o que manteve a colônia de pé. A mulher tinha um papel super importante. Além de ter vários filhos, 8, 10, 12 filhos, ela também era responsável por cuidar da casa, da alimentação, das roupas, da educação das crianças. E como eram muitas crianças, às vezes ela repassava essa responsabilidade do filho mais velho ou da filha mais velha de cuidar dos demais irmãos. E ela trabalhava na lavoura juntamente com o marido, né? Então faziam todas as atividades que o marido fazia, né? Derrubar lenha, carpir. Então todas as atividades de força a mulher também fazia. A mulher acompanhava o homem e as crianças pequenas também.
E desde pequenas, eu conheço histórias em que a mulher tinha filho não fazia nem muito tempo, tinha passado o resguardo, era tempo de roça, porque a roça tem o tempo certo, e que a criança então ela é toda embalada e ela vai junto para a roça, e essa mãe, de pouco tempo de ter tido filho, já está trabalhando na roça. Então o papel da mulher entre os imigrantes ele foi mais pesado, bem mais pesado. A história da presença feminina na imigração ainda precisa ser muito mais estudada e muito mais registrada do que é hoje. A gente vê inclusive pelas listas de imigrantes, quando se vai fazer o relatório da imigração, as listas de imigrantes, quase todas mencionam apenas o pai de família, não mencionam quem era a esposa, qual era o sobrenome da esposa. Então existe aí uma grande página da história da imigração ainda a ser melhor divulgada, melhor escrita, porque elas eram realmente quem fazia, elas eram o tudo, né? Quando a gente conversa com os descendentes, em entrevistas, pesquisas, o papel da mulher é sempre como colocado aquela que sem ela tudo teria dado errado. Ela fazia com que a família permanecesse unida, ela mantinha a ordem, né, o prosseguimento do trabalho em casa. Elas não trabalhavam só com os filhos, elas tinham a dupla ou tripla jornada. Em letras brancas sobre fundo preto, a mulher fazia a ponte, cuidava da roça, da comida, da fé e dos filhos. Sem ela, a colônia não se sustentava, mas por muito tempo essa centralidade foi invisível. Aurora está no fogão da cozinha. Giovanni chega com um fardo de lenha e se apoia na cozinha. Trouxe o peso da raça junto. Terá não solta fácil. Ele vai sentar-se e coloca a cabeça apoiada nas mãos e cotovelos na mesa. Aurora busca um envelope na estante. Entrega para Giovanni. Chegou hoje. Tem o seu nome e o selo da Itália. Ela volta para o fogão. É deles. Do meu tio. É uma carta manuscrita. Ele olha fixamente para a carta sem abri-la. Boas notícias? Boas. Eles acham que aqui é o paraíso, mas o chão ainda é duro. Aurora se aproxima, traz uma xícara para ele. Eles vão entender. Quando verem que aqui tudo floresce rápido. Eu escrevi para dar esperança, mas acho que eu escrevi bonito demais. Como assim? Ela vem sentar-se à mesa. Eu falei para eles que a terra era fértil, que a colônia ajudava, e eles acharam que aqui é o paraíso. Paraíso não. Mas tem sombra, tem pão, tem a gente. O arroz não deu. O feijão secou. A mandioca virou bicho. O milho até vai. A única coisa que parece aguentar é a uva. Mas a terra ensina. Ela faz a gente errar. Depois, mostra o jeito. Quando eles chegarem aqui, eles vão ver que a única riqueza que nós temos é chão firme. E é o bastante. Ela vai para o lado dele. Da onde a gente veio, sem nada. Ter um chão já é um milagre. Ela se afasta. Ele continua olhando a carta. Giovanni coloca a carta na mesa. Frases na tela. Após a chegada das primeiras famílias em regiões do Alto Vale, colonos italianos avançam para o sul e mais tarde para o oeste. As colônias crescem com igrejas, escolas comunitárias e cooperativas. Da fé do trabalho e da terra nasceram as inúmeras colônias italianas que moldaram a cultura catarinense. Senhor Antônio continua a ler. A aprendizagem foi lenta. Ele está de perfil direito, do feita ombro para de tentativas cima. E de ajuda entre a comunidade. Tudo era novo. O solo, o clima, até o silêncio da mata.
mas aos poucos pudemos mostrar o que trouxemos de longe. O pão assado aos domingos, o vinho das festas, as canções que aqueciam o frio. Cada gesto, cada sabor, cada reza que repetimos em outra língua virou parte dessa terra. Assim, o que era lembrança virou costume, e o que era saudade virou cultura. Tentavam desenvolver a cultura da uva nessas terras. Em alguns locais deu mais certo do que outros, porém eles sempre tinham a uva e o vinho. Isso sempre, os registros, os relatos contam que eles sempre tiveram isso desde o início. No museu, a história do porque vinho, era um elemento cultural, gigante. assim como a polenta era um elemento cultural importante. E naturalmente, com o passar do tempo, em algumas regiões isso se tornou mais iminente. O Rio Grande do Sul se tornou um grande produtor de vinhos de qualidade. Em Santa Catarina sempre despontou a região sul do estado. A pisa da uva, hoje a gente olha para ela de forma uma estátua em tamanho real na pisa da uva. Mas ela era um instrumento. Então você plantava a uva, colhia a uva, separava, botava num tonel e pisava a uva. Simples assim. Era uma mecânica para você esmagar a uva e para fazer dali o vinho. Então era o teu corpo sendo um instrumento. Atualmente, já faz bastante tempo, não se faz. Então isso hoje é um folclore. É algo que a gente mostra nas festas para ensinar para as novas gerações. Olha, era assim que era feito quando a gente não tinha equipamento. Se fazia desse jeito. Então isso hoje é importante mostrar, porque as gerações novas não têm ideia de como era tudo tão manual. A manteiga feita ali no pilão, o arroz socado no pilão. A Manuela remete na panela de ferro uma polenta com uma grande colher de pau, com um cabo que quase passa da cabeça. Rosto cansado, passa a mão na testa. E sai para dentro de casa, vira a panela para descolar a polenta. Chega Pietro, com um vinho de garrafa artesanal. Hoje não se fala de trabalho, nem de colheita, nem de tempo ruim. Hoje só falamos de gratidão. É de quem planta junto, reza junto e come junto. Mangiare e lembre, cada colher tem um dia de trabalho dentro. Amém. A família inteira está la bella polenta, la bella polenta, se canta così. Oh, bella polenta così, allora cresce la bella polenta, la cresce così, se pianta così, la cresce così. Bella polenta così, quando fiorisse la bella polenta fiorisse così, se pianta così, la cresce così, fiorisse così. Bella polenta così, quando si coglie la bella polenta si coglie così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si coglie così. Bella polenta così, quando si mangia la bella polenta si mangia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si coglie così, si
mamma così. Bella coletta così. Ciaciapum, 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 ciaciapum. E graças a Dio! Antônio continua com o diário na casa antiga. Esses não eram apenas momentos de festa. Era trabalho coletivo transformado em música e suor. Ao lado de Giovanni, aprendi que o amor não é espera, é trabalho. Que família não é sonho, é raiz. E se um dia alguém abrir estas páginas, saiba, valeu a pena. Antônio se recosta na cadeira, balança a cabeça positivamente e fecha o diário. Embrulha o diário na fita e o amarra. Cruza os braços e aperta o diário no peito. Levanta-se. Continua com a camiseta azul marinho e a calça jeans, sempre com um coque no alto da cabeça. Olha a casa. Na parede, um simples espelho, um crucifixo acima dele. De frente para o baú aberto, abaixa-se e o guarda, junto com as fotos, e fecha o baú. A janela aberta revela a paisagem do lado de fora. Um lago próximo à casa, árvores nativas, cordeiros e as casas de madeira ao longe. Ele fecha as janelas de madeira. A tela escurece. Sobre o fundo preto, letras brancas, estima-se que entre 30% a 40% dos catarinenses têm o DNA dos italianos. Francisco Boccetti, direttore Associazione Trentini nel Mondo. Fin dall'inizio c'era la consapevolezza che esistevano anche delle comunità trentine fuori dall'Europa, nelle Americhe del Nord e del Sud, ma il momento principale dello sviluppo della relazione con i trentini del Brasile è l'anno 1975, quando in occasione della celebrazione del centenario della grande migrazione dal Trentino al Brasile si sono organizzate delle manifestazioni e si è entrati finalmente in contatto forte con le comunità trentino-brasiliane e poi si è sviluppata la crescita, la nascita e la crescita dei circoli trentini negli stati del Brasile. Lo Stato di Santa Catarina ha la maggiore concentrazione di circoli trentini di tutto il Brasile e in particolare diciamo pure di tutto il mondo, perché il Brasile poi ha la maggiore quantità di circoli del mondo. La concentrazione nello Stato di Santa Catarina è dovuta al fatto che è il luogo proprio dove la concentrazione di trentini è al massimo. Ci sono tante comunità che sono state proprio create da emigrati trentini o di primo insediamento, quindi persone arrivate direttamente dal Trentino negli ultimi anni del 1800, e altre più all'interno che sono state create da persone che partivano da queste località e poi negli anni 20 circa si sono spostate più all'interno dello Stato, quindi tante città che proprio sono state fondate e costruite da persone di origine trentina. Io credo che quello che auspichiamo noi, ma immagino anche i nostri circoli, è quello di avere dei rapporti che magari non siano solo rapporti umani, ma incomincino a diventare anche qualcosa di più, anche qualcosa, se vogliamo, da un punto di vista economico, cioè inserirci in questo mondo globale che abbiamo intorno in tutte le sue sfaccettature. Quindi sì, un rapporto umano, un rapporto con le origini molto forte, e per magari anche qualcosa in più. Ricordo per esempio il grandissimo lavoro che ha fatto l'associazione nel momento in cui c'era la legge che permetteva ai discendenti trentini di ottenere la cittadinanza, legge che purtroppo adesso appunto si è conclusa, ma noi avevamo un lavoro grossissimo, in particolare proprio dal Brasile, per portare avanti queste pratiche di richiesta di cittadinanza. Credo che in quel momento siamo stati molto importanti per i discendenti trentini. A força do trabalho dignifica o homem.
E ele, o imigrante de língua italiana, sempre foi muito certo, muito trabalhador, de sol a sol, e muito econômico. Como eles vêm de uma história em que tudo faltava, a economia ainda está presente. Vou poupar para conseguir crescer, né? Então, o que a gente vê do imigrante de língua italiana que veio especialmente para Santa Catarina é que durante muito tempo ele perseverou na agricultura, fez o estado acontecer na agricultura. Nós somos da pequena agricultura, da agricultura familiar, de pequena área de terra, onde a família trabalha e faz o crescimento. Eu acho que fica da história da imigração italiana a importância de que o imigrante, de que a imigração, a organização da imigração imigrante dê condições para que o imigrante trabalhe, porque a partir do momento que os imigrantes italianos chegaram em Santa Catarina e tiveram acesso aos instrumentos, à terra para trabalhar, eles produziram e foi um sucesso. Seria tudo ao contrário se eles não tivessem tido acesso a nada. Então eu acho que fica um ensinamento sobre como, direcionando, organizando o processo de imigração, os resultados podem ser excelentes para todo mundo, para a sociedade que recebe e para o imigrante que está partindo. E esses italianos, eles deixaram também um ensinamento muito forte sobre valores familiares, porque eles se organizavam e se estruturavam em torno da família, no caso deles em torno de uma religião muito forte, muito presente, que marcava todos os aspectos da vida, tudo que era feito. Então isso daí também deu a eles uma tenacidade, uma força, aonde eles tinham que vencer, aonde não tinha opção. Eles queriam que os filhos tivessem uma vida melhor, não importa o sacrifício que fosse feito. Andrei, homem jovem, isso dali fez com que famílias fortes fossem construídas, o trabalho rendesse, e eles deixaram esse legado que até hoje nós sentimos. Até hoje, grande parte da organização de Santa Catarina ainda segue aquilo que foi delineado lá atrás. Então eu acho que esses são ensinamentos importantes. Em letras brancas, em cada vale de Santa Catarina há um pedaço da Itália que criou raízes. Não apenas na língua ou no sangue, mas na forma de viver, de trabalhar e de celebrar. Antônio chega por fora da casa antiga que está sem janelas. O tempo passa e a terra lembra. Somos feitos do que ficou. E o que ficou ainda vive aqui. Na propriedade, as rodas de moinho giram sem ninguém. A frondosa árvore e a bica de madeira que joga água para poder rodar. Ele caminha pela propriedade e olha surpreso. Para, coloca a mão na boca e os olhos marejam. E segue adiante. Parados embaixo da árvore, Aurora e toda a família esperando por ele. Junto, um imigrante toca sanfona. Ele beija a mão da nona, a quem ele pede a bênção. Teresa, Giuseppe. Pietro, que encosta a cabeça nos ombros dele. Rosa lhe dá um forte abraço. Ofegante e visivelmente emocionado. Com grande honor. Senhor Antônio abraça Aurora e Giovanni. O choro tomou conta de quase todos. Estão embaixo de uma frondosa árvore. A família lá do lado e as crianças sentadas no banco e no balanço de madeira. América, 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 cosa sarà l'esta América? América, 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 um bel massolino de fior. E vai cumprimentar o músico. Sobre a página de todos, a memória dos que vieram, a vida dos que ficaram, a
A Esperança dos que Seguem, e a Liga do Tempo da Imigração Italiana em Santa Catarina, 1836, Colônia Nova Itália, Ateneu São João Batista, 1874, assinatura do contrato Caetano Pinto, 1875, início da imigração italiana em massa, 1875, junho, chegada dos imigrantes à colônia Brusque, embrião dos núcleos italianos de Nova Trento, Gaspar e 1875, agosto, chegada de imigrantes à colônia Blumenau, que deu origem a Rodeio, Rio dos Cerros, Ascurra, Piúma e Alves, 1877, Zambuja, origem de Uruçanga, Criciúma, Concamação, 13 de maio, 1882, colônia Gran-Pará, origem de Laurabinha, São Gero, Rio Grande do Norte, Armazém, Martim, Pedras Grandes, Santa Rosa de Lima e Gran-Pará, 1891, colônia Nova Odessa, origem de Treviso e Sideral, década de 1920, após a Guerra do Contestado, migração de descendentes de italianos do Rio Grande do Sul para o norte, décadas seguintes, início de migrações internas, e a presença italiana se espalha por todo o estado. Não viemos pelo ouro, viemos pelo amanhã. Se o amanhã chegou até vocês, então vencemos. Antônio caminha em direção à casa antiga no alto da colina. Vira-se para a família que ficou. E sobre ele, Sesc Centenário da Imigração Italiana em Santa Catarina. A tela escurece. Berlanda vem da origem italiana. Nilson Eu tenho Berlanda, tido empresário. a oportunidade de estudar um pouquinho. A família Berlanda, quando veio da Itália, acabou vindo para o sul do estado e dali se desmembraram. Alguns irmãos aí acabaram vindo para o Rio Grande do Sul. E eu tenho essa raiz, né, desse meu bisavô que veio para Santa Catarina, que veio da Itália, aquela viagem de navio que demorou diversos dias para chegar aqui e tal. E os irmãos se espalharam por Santa Catarina. E um deles era o meu bisavô, que acabou indo para o Rio Grande do Sul. Depois veio o avô, e aí conheci o avô. O bisavô eu não tive a oportunidade de conhecer, mas o avô eu conheci, convivia com ele, né? Eu lembro muito bem, ele tinha um parreiral de uva, fazia o seu vinho, e eu tive a oportunidade de ajudar ele a fazer isso. Eles falavam muito da dificuldade que eles passavam por lá, né? Eles, em tela dividida, quando ia sobem cortar os uma créditos árvore, com o nome até de os todos que caquinhos participaram dessa do árvore filme. escolhiam para poder fazer Vacir fogo, Fontana, para poder empresário. ter lenha para aquecer, porque o inverno lá era muito frio. E a maioria que veio para cá morava nas montanhas, onde eles passavam muita dificuldade, né? Realmente eles vieram para cá por necessidade. Então isso, eles vieram para cá com esse objetivo. Encontraram aqui o inverso, né? Uma abundância de caça, abundância de pesca, abundância de árvores, e aqui instalaram suas empresas. Então esse legado de trabalho, de persistência, de vontade de vencer é que faz a diferença. Os meus bisavós vieram para cá acreditando numa riqueza que não tinha, cucanha, como falam, né, os italianos. Alguns ficaram em São Paulo, outros foram para o Rio Grande do Sul, outros para o Paraná e outros Santa Catarina. Tanto que os parentes dos meus pais estavam assim distribuídos. E eles foram, não só os italianos, mas os outros imigrantes, eles foram fundamentais para o desenvolvimento, crescimento, não só da economia catarinense, mas da economia brasileira, né? A gente sabia que tinha Giasse lá, mas a gente nunca tinha ido, né? Até com o irmão meu, ele foi lá em Punhano e falou com o Lino Giasse, que hoje teria 96 anos, mas morreu faz uns 20 dias, né? E aí ele chegou lá, falando com ele sentiu que nós éramos da mesma família. Aí, inclusive, diz o meu irmão que quando ele se despediu dele, ele disse que ele soltou lágrimas, né? Que ele sentiu do sangue que era nosso parente, né? Bom, aí começamos a ter contato. Todos os empresários. Aí eu fui várias vezes lá, e eu fui lá, realmente me receberam muito bem. Aí quando eu cheguei lá, eles já tinham a árvore genealógica da nossa família, né? Desses que imigraram para cá. E quando eu vi que realmente eram nossos parentes, eu fiquei muito emocionado. Eu acredito que existe uma força divina, uma força maior. Trate isso como quiser, tá? Que ela, através daqueles que partiram da nossa família, eu sinto que existe uma força tão positiva em cima da gente. Agradecimentos. Associação Coral Stella Alpine de Orleans, Museu ao Ar Livre Princesa Isabel de Orleans,
E o título do programa, Sesc Centenário da Imigração Italiana em Santa Catarina, por cima uma fita retorcida vermelha, verde e branca. Sobre fundo amarelo e branco, Aurora e o Mar Sem Volta, a saga dos italianos no sul do Brasil, Sesc Centenário da Imigração Italiana em Santa Catarina, os logos de incentivo e realização.